Olá, muito boa tarde. O impacto causado pela ressurreição de Jesus nos primeiros séculos do cristianismo e as consequências que provocou na sociedade de então marcam os textos bíblicos que se referem aos acontecimentos dessa época. Neste domingo, a celebração da missa é uma oportunidade para ouvir alguns deles que queremos analisar nos próximos minutos. São para isso convidados do programa Eclésia o Padre Nélio Pita e o Padre Robson Cruz, párocos em Lisboa. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Padre Nélio, alguma temática, alguma palavra que marque o tema das leituras que se ouvem nas Eucaristias deste domingo? Eu penso que o tema central tem a ver com o amor de Deus. O amor de Deus que se manifesta a todos os homens. O amor de Deus que na primeira leitura, por exemplo, é derramado sobre os povos gentios, portanto, que não se limita apenas a um grupo de pessoas. O amor de Deus que no Evangelho de hoje ouvimos Jesus dizer: permanecei no meu amor. A palavra permanecer é uma palavra forte, porque a vida afetiva está muitas vezes associada à instabilidade. O que eu gosto hoje não gosto amanhã, o que me apetece hoje não me apetece para a semana. E Jesus convida-nos a permanecer. É uma palavra, de facto, que nos convida a ser constantes na nossa ligação com Ele. E permanecer significa isso mesmo, viver 24 horas no amor de Deus, envolvidos no amor de Deus. Finalmente, de uma forma muito resumida, a segunda leitura de hoje diz-nos que se amamos, conhecemos a Deus. Se não amamos, não conhecemos a Deus. Este princípio que parece um princípio, lá para Alice, não é bem assim. Muitas vezes pensamos que conhecemos Deus lendo apenas a Bíblia, cumprindo um conjunto de rituais, e podemos fazer isso tudo, cumprir rituais, ler a Bíblia e não amarmos. E se não amamos, não conhecemos de Deus. Uma nova atitude perante também nesse relacionamento contrascendente. Este critério do amor, Padre Robson, inaugurava uma nova atitude até na própria convivência entre as pessoas? Certamente a sociedade do primeiro século, digamos assim, era uma sociedade muito estratificada, sobretudo no contexto da Palestina. Quer dizer, a distinção entre judeus e gentios é marcada. Ser judeu significa tem uma terra, tem um templo, tem uma tradição. Ser gentio significa que não tem nada disso e possivelmente até adora falsos deuses, não é? E Jesus dá aqui um critério que não passa por esses lugares marcantes do templo, da terra ou da tradição, mas um critério que passa pelo amor. E isso, por um lado, nos surpreende. Porque o amor, o que se trata aqui? É o tal sentimento passageiro? É a emoção? Ou o amor é a aprendizagem exatamente de onde é que Deus está disposto a ir para nos conquistar, para nos fazer viver? Mais ainda, a comunidade cristã passa por um problema de relevância, porque cada uma das tradições religiosas, e eram muitas no primeiro século, né, tem, digamos assim, um modelo, uma oferta muito concreta. E aqui a comunidade cristã pode oferecer é apenas a revelação do amor de Deus. E neste sentido, sobretudo o Evangelho nos vai ensinar, né, este fruto, e o fruto que pode permanecer, que garante a relevância da Igreja como esta definitiva oferta de salvação para o mundo, é um amor que ela aprende do próprio Deus na pessoa de Jesus. Temas que estão nos três textos que se escutam neste domingo e que vamos analisar em detalhe, desde logo a partir do Evangelho. E antes dessa análise, vamos ouvir este texto que será também lido nas missas deste domingo. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. É este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi
e destinei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Padre Robson, um texto do Evangelho de São João, no capítulo 15, ele está também nos outros evangelistas, ou diz, está muito relacionado também com o seu autor, com o autor deste Evangelho? É assim, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, salvo erro, e Lucas 6, fala-se também dos frutos, não é? E, portanto, o capítulo 15 é chamada alegoria da videira, não é? Portanto, o dar muito fruto é estar ligado à videira. Os evangelhos dizem, pelos frutos, os sinóticos, Mateus e Lucas, dizem, pelos frutos havemos de reconhecer a qualidade da árvore. Só que aqui a realidade já não se trata de olhar para as obras que cada pessoa faz, mas para questionar qual é a possibilidade de dar fruto. E São João, nesse aspecto é único, é um texto que não é comum à tradição sinótica, vai insistir a possibilidade de dar fruto, seja ele, digamos, um fruto que verdadeiramente seja qualificado pela obra de Jesus, é estar unido a Ele. E, portanto, a ideia de permanecer ligado à fonte, ao próprio Jesus, à própria seiva, significa a única possibilidade da comunidade cristã dar verdadeiramente fruto. Critérios novos inaugurados por Jesus e propostos à primeira comunidade? Sim, critérios completamente novos. Porquê? Porque o critério de pertença, sobretudo para o povo ligado à antiga aliança, são critérios muito físicos, não é? Uma terra, um templo, a circuncisão, uma tradição, não é? Normativos. São critérios normativos exteriores, não é? E o critério aqui não é esse. O critério é permanecer ligado à mesma fonte de amor que dá consistência à própria pessoa de Jesus. Ele recebe o amor do Pai. E é na medida em que nós nos pomos nesta atitude humilde de quem acolhe o amor do Pai em Jesus, que nós passamos a fazer parte da mesma corrente da vida, não é? Mais ainda, a própria possibilidade de dar fruto. E, portanto, para aquela comunidade que segue Jesus perceber que não viveu apenas o maravilhoso de ver os milagres e as palavras do Mestre, mas que eles continuem a sua obra, é exatamente estarem sintonizados com a mesma fonte. E o Evangelho dá-nos dois critérios, não é? Quais são a possibilidade de verificar se estamos, não, ligados à mesma fonte. O primeiro critério é a obediência e, portanto, se cumprirmos a sua palavra e esta capacidade de guardar a palavra de Jesus como normativa, como palavra de vida, como palavra que transforma a minha própria ver o mundo, não é? E depois o critério da alegria. Uma alegria que não é diversão, mas uma alegria que brota da própria realidade do Espírito comunicado por Jesus. Que desafios, Padre Nélio, esta nova proposta de Jesus há 2000 anos coloca a quem o segue hoje? As instituições têm os seus princípios, têm as suas linhas orientadoras, o seu código de conduta e, em geral, formam os seus membros segundo esses princípios. Podemos pensar, uma multinacional, por exemplo, tem como princípio geral a obtenção de máxima de lucros e minimizando as despesas. Uma universidade tem como princípio que os seus alunos sejam brilhantes, que se destaquem e depois das avaliações, sejam nacionais, sejam internacionais, possam, de certa forma, destacar o papel daquela universidade no panorama nacional e internacional. Nós podemos perguntar qual é a marca da comunidade cristã. E a marca, evidentemente, como o Padre Robson já sublinhou, é a marca do amor. Ser a expressão do amor de Deus. E o que é que consiste esta palavra, ou o significado desta palavra tantas vezes dita? O que é que significa esta... Pois, a partir deste relacionamento, com neste contexto que é... É muito interessante porque a palavra, eu penso que o Padre Robson pode explicitar melhor do que eu, mas aqui usada é agape. Isto é, não é eros, nem é filia, isto é, não é um amor natural. Não é uma paixão, digamos assim, daquilo que me apetece. Não é também uma simples amizade, é algo muito mais forte. É, portanto, um amor que é entrega pelo outro. É por isso que a expressão amai-vos como eu vos amei é muito importante. Porque Jesus é a referência, é o modelo que nos ensina a amar com todas as consequências. E isto é muito interessante porque, primeiro,
obriga-nos a fazer um caminho de fazer a experiência de Deus, isto é, para trás. Primeiro, sentirmos que somos amados por Deus, independentemente dos nossos méritos, das nossas qualidades, das nossas características. Deus ama-nos de uma forma incondicional. Quando fazemos essa experiência do amor em nós, depois a nossa vida também torna-se, digamos assim, um espelho desse amor para com os outros. E, finalmente, parece-me que, além desta dimensão da alegria que já foi sublinhada, do dar fruto, que este amor não seja um amor estéril. O amor nunca é estéril. O amor atua, o amor desfaz-se pelo outro. Mas esta ação está sempre, digamos assim, animada pelo amor. Para terminar, permita que me diga o seguinte. É importante esta nota, esta tónica, por uma razão muito simples. Nós só vivemos bem quando vivemos no amor. Quando fazemos a experiência de estarmos apaixonados por alguém, por alguma causa, por algum objetivo. Quando não temos um amor na nossa vida, a nossa vida é, digamos assim, uma seca, uma amargura. Verdade. Diríamos quando não temos objetivos, isso mesmo. Será a mesma... E quando não temos amor a esses objetivos. Podemos ter objetivos, mas não amamos os objetivos. Eu tenho objetivos no meu trabalho, mas não gosto do que faço. Não, mas não basta ter objetivos, é preciso amar esses objetivos. E, portanto, este princípio dá, de facto, uma vida nova a todos nós, seguidores de Jesus. Padre Robson, vamos especificar ainda um pouco as palavras pelas quais nós podemos traduzir a nossa palavra em português, amor, e os significados diferentes que tem no seu texto original. A tradição grega usa uma terminologia bastante mais rica que a nossa língua portuguesa, onde amor significa várias coisas, não é? Eles são capazes de falar do amor de filia, portanto, o amor de amizade, não é? E, portanto, o amor que une as pessoas com projetos comuns, mas, no fundo, trata-se apenas, digamos, de uma empatia que une as pessoas. São capazes de falar do amor eros, como amor, como desejo de união, que não é necessariamente mau, mas que facilmente se percebe que pode ser, porque é fruto do desejo, não é? Que se pode tornar um amor de posse, não é? São capazes de falar de um amor de gratuidade, de desinteresse, que é o amor agápico. É assim, quando, digamos, aqueles que vinham, digamos, numa tradição semita, não é? Têm a necessidade de traduzir essa experiência amor, qualquer coisa como a Havá, não é? Nas línguas faladas na Palestina, para depois o mundo que fala em grego, eles não vão escolher nem o amor de amizade, nem o amor de desejo. Vão escolher o amor desinteressado, o amor gratuito. E porquê? Porque o paradigma de amor que eles têm é o amor da cruz. Um amor de quem é capaz de abnegar-se a si próprio para que o outro viva. De alguém que é capaz de se despojar, não procurando nada em troca, a não ser a beleza da vida do outro, não é? E é por isso que, digamos assim, que a Revolução Cristã que assume os três conceitos de amor, ou seja, nós não somos capazes de falar de amor que não contemple também o amor de filia. E, portanto, o amor é encontro, é a capacidade de nos sentirmos unidos aos outros. Não somos capazes de falar de amor que também não seja eros, não é? Papa Bento XVI, no seu texto na encíclica sobre Deus é amor, lembra exatamente isso. O amor tende à união. E, portanto, da parte de Deus para nós, o amor de Deus também é eros. E da parte nossa em relação a Deus, o desejo de comunhão com Ele também é desejo, ou seja, também é eros. Mas o paradigma que impera é o paradigma da cruz. E, portanto, o paradigma da cruz é um amor que não se procura a si próprio, mas apenas se deleita no outro. E será esse, por certo, aquele que é proposto como seguimento. Passamos à leitura outros dois textos que se escutam neste domingo. A primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Estão aí as consequências desse amor desinteressado? Vamos lá ver, e o amor desinteressado tem exatamente esta capacidade, porque se o paradigma é a cruz é o ato no qual Deus abraça toda a humanidade para redimir, para salvar, para libertar do pecado e, sobretudo, para lhe dar um dom completamente novo e inaudito, a graça de se tornarem filhos de Deus, não é? E aqui temos um caso concreto. Alguém fora das instituições e, portanto, um gentio, um centurião ainda por cima, não é? Um Cornélio que, no fundo, percebe a sua distância em relação às tradições judaicas, que percebe como está longe daquele modelo de aliança, mas é quem Deus escolhe. E o curioso no caso de Cornélio é que há aqui o movimento de Pedro
Pedro tem um sonho em que percebe que Deus vai abolir todo aquele sistema de impureza e de separação entre as pessoas, ao mesmo tempo que Cornélio sonha, não é, em que o próprio Deus o vai chamar à fé. E o que é curioso é exatamente isso, não é? Pedro rende-se a uma evidência. Antes de ele pregar ou anunciar Jesus Cristo a um gentio, já Deus tinha tocado aquele gentio com o dom da fé. E por isso, digamos assim, aqui o Evangelho mostra que a obra de chamar os gentios à fé, chamar para fora das tradições, fora dos ciclos naturais, digamos, onde as próprias religiões têm o seu espaço, né? É uma obra que testemunha que Deus oferece agora a salvação a todos, sem exclusão. Porque o critério é que o amor de Deus abraça tudo e abraça todos. Não? Padre Nelo, esta é uma história que se requeria nos dias de hoje em diferentes circunstâncias? Absolutamente, porque estamos aqui numa encruzilhada. Pedro, que vem de um contexto, portanto, semítico, Jesus, o próprio Jesus, que também vivia nesse contexto e que se moveu nestas tradições, segundo as leis e os costumes dos judeus, a pergunta que Pedro faz é: devemos ou não impor esses costumes como, digamos, uma proposta indispensável para que os outros também entrem na Igreja, na pequena comunidade dos seguidores de Jesus. E esta pergunta encontra logo uma resposta, o Espírito Santo. É interessante este esquema também em Lucas. A comunidade vive tempo de crise, é um corpo que está em crescimento e, como corpo em crescimento, tem as suas crises. Essas crises são provocadas, por exemplo, por fatores externos, uma perseguição, como acontece na sequência da morte de Estevão, ou por fatores internos, problemas internos, a divisão entre aqueles de origem mais semítica e aqueles de origem grega, helenista. E perante este problema, há a ação do Espírito Santo e, como resultado da ação do Espírito Santo, a comunidade sai fortalecida e a comunidade continua a crescer. Há aqui, portanto, um problema grande e esse problema é resolvido pela intervenção do Espírito Santo. E Pedro limita-se a confirmar a ação do Espírito Santo, não negando o batismo a estes gentios, dando o batismo, o que é muito bonito, porque Pedro, o representante de Cristo, o líder da comunidade, é o primeiro que oficialmente abre as portas aos gentios, dispensando-os, digamos, de assumir aquilo que eram normas típicas de uma cultura. E isto é importante porquê? Porque é evidente que a palavra de Deus, o dom de Deus, a graça de Deus, concretiza-se, expressa-se numa determinada cultura. Nós não podemos prescindir desses objetos culturais, mas essa cultura única não pode ser imposta a outras culturas. É interessante aquilo que o Papa, por exemplo, recorda no número 43 da Alegria do Evangelho, uma passagem de São Tomás de Aquino, que diz que os preceitos do Senhor e dos apóstolos são pouquíssimos. E a esses preceitos foram-se juntando outros muitos preceitos, que muitas vezes são preceitos meramente culturais. Quando uma igreja impõe esses preceitos sem, digamos, discernir quais são os preceitos de Deus e dos apóstolos, digamos assim, transmitidos pelos apóstolos, daqueles que são meramente culturais aos outros, quando impõe esse modelo a outras culturas, pode estar a fazer um mau serviço. É por isso que a preocupação atual, estou-me a lembrar da passagem do Concílio Vaticano II, das sementes do Verbo, é precisamente a inculturação da mensagem nas diferentes culturas, porque as outras culturas também espelham a natureza de Deus. E a natureza, a graça de Deus, a mensagem de Jesus não se esgota numa só cultura. Não é exclusiva para determinado contexto, em qualquer parte do mundo. Temos de avançar para analisar a segunda leitura, é da primeira epístola de São João, amar e conhecer Deus. De que forma é que estas duas realidades se encontram? Olha, ver, é assim, o risco é sempre nós funcionarmos, digamos, do modo das nossas analogias, a pensar que aquilo que são as nossas experiências fragmentárias de amor são suficientes para a gente projetá-las, digamos, em Deus, mesmo que multiplicada a uma potência infinita, não é? E aqui o texto vem nos desarmar exatamente nisso. Porque primeiro diz,
é um imperativo. Amemo-nos uns aos outros porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasce de Deus. E se trata de um nascimento, significa que a experiência do amor natural, não é, não chega, ou seja, há de facto quase um novo princípio de vida, não é? E que o amor que vem de Deus não é apenas uma qualidade que é em Deus. Assim, amar não é uma das muitas coisas que Deus pode fazer, não é? Mas o que o apóstolo está a tentar dizer é: Deus, quando age sempre no amor. E o ser de Deus é um ser amor. Se Deus cria no amor, não é? Se Deus governa o mundo, Deus governa no amor. Se Deus julga o mundo, julga-o no amor. Não são realidades fragmentárias em Deus. Segundo, falhar no amor é falhar no conhecimento de Deus. E, portanto, aqui temos um critério negativo. Se eu posso experimentar que falho no amor, é porque também falho no próprio conhecimento de Deus, não é? E nisto, o que o texto nos diz é: vamos pôr-nos numa atitude de humildade, que nas coisas do amor nós somos todos aprendizes, não? Ninguém tem o domínio, estamos sempre a aprender, estamos sempre a ser conquistados por esta lógica do amor de Deus. Meio minuto para o seu comentário a este texto, Padre Nélio. É bonita esta atitude, esta imagem de aprendizes do amor, do verdadeiro amor. Nós acreditamos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor, portanto, em nós existe esta capacidade de amar. Nós sabemos também que pelo pecado perdemos esta semelhança, mas quando nos aperfeiçoamos no amor, e no amor que é realmente gratuito, o amor divino, nós nos tornamos mais parecidos com Deus. E é muito bonito ver que a vida dos santos são precisamente a vida daqueles homens e daquelas mulheres que espelham o amor de Deus no contexto em que vivem. Muito obrigado. Ficam esses desafios e mensagens a partir dos textos que escutam nas missas deste domingo. Muito obrigado por terem estado neste programa. E fica o convite para seguir o programa Eclésia também na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.